sei se as irmãs conhecem, mas vamos lá, né? As irmãs cantem aí comigo, viu? Vamos lá. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Eita! Vocês perceberam que é um verdadeiro exercício de concentração quando mais estão cantando juntas? Fica dando um eco, 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 e aí é que tem que se concentrar, viu? Passamos no teste, eu acho. Sim, passamos no teste e chegamos na hora marcada, 19 horas e 40 minutos, e eu quero passar a palavra para a irmã Leci, que vai conversar conosco agora sobre esse momento de como colher afeto em tempos de pandemia. Leci, é para você. Celina, desliga teu microfone, porque tá fazendo as rodas da máquina. Ela vai costurando e vai ouvindo. Boa noite a todos e a todas. É um momento muito bom para mim ter essa experiência de uma mesa online, mas, ao mesmo tempo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, como habitação do Espírito Santo, nós temos comunhão, integração e entranháveis afetos. Como Paulo dizia, eu tenho por vocês afeto que vai nas minhas entranhas, vai nas minhas tripas. Então, que nós possamos ter o afeto que passa por dentro, que passa pelas entranhas. E nós vamos falar sobre colhendo afetos em tempo de pandemia. Mas antes, eu queria fazer uma dinâmicazinha. Nós vamos soprar, vamos cheirar uma flor. Enquanto nós vamos cheirar essa flor, nós colocamos para dentro de nós coisas boas. Amor, alegria. Vamos nos basear um pouquinho naquele texto de Filipenses 4:8. Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Se existe alguma virtude, nisso pensai. Em tempo de pandemia, então, pensa no tudo que é amável, no tudo que é puro, no tudo que é verdadeiro. Faz de conta que se eu faço assim como fosse uma flor, e nós vamos cheirar e respirar. Botar para dentro o ar. Botar para dentro o oxigênio. Botar para dentro o Espírito Santo. O Espírito Santo é sopro. É sopro. E que enche toda a casa. Está enchendo aqui essa tela. Está enchendo todos os nossos corações. Então, nós vamos começar. E se você quiser dizer o sentimento em voz alta, pode dizer, apesar dos microfones estar desligados, não tem problema. Ninguém precisa. Você diz, você mesmo escuta. 1, 2, 3, meia já. Amor. Esperança. Se quiser desligar o microfone e dizer um sentimento, respira, bota para dentro de você tudo que é amável, tudo que é puro. Alegria. Alegria. O que mais? Vamos lá. Mais alguma coisa? Respira. Isso. Respira. Misericórdia. Isso. O que mais?
Gratidão. Gratidão. Mais? Amor. Amor. Vamos respirar bem muito amor? Vamos, 1, 2, 3, meia já. Vai, deixa entrar até o dedão do pé. De novo. Vai passando por todo o corpo até o dedão do pé. Tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Se existe alguma virtude nisso e algum louvor, nisto pensai. Né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações em Cristo Jesus. Nós vamos agora soprar a vela, botando para fora o que não presta. Raiva, pandemia, medo, falta de perdão, ódio, angústia, ansiedade, que também em excesso pode prejudicar as nossas vidas. Então, você sopra, vamos soprando assim, ó. Botando fora, já, mais. Ódio. Mentira. Tristeza, né? Outras coisas duras da vida. Irmão, o exercício é ótimo. Eu fazia isso tão pouco, só fazia uma vez. Vamos, então mais, vamos. Depressão. Depressão. E aí... Pensamento pessimista. Isso, pensamento pessimista. Porque nós estamos em momento que isso cresce muito na gente. E agora, nós vamos tentar ir acalmando, aquietar, e você saber que eu sou Deus. Não estejais ansiosos por nada. Então, nós estamos sentados à mesa. Nossa mesa é uma mesa grande, onde nós temos vários tipos de alimento, onde nós temos vários tipos de histórias de vida, e que nós vamos falar sobre como colher esses afetos, como a nossa caminhada vai ser para colher esses afetos. E eu estou tomando como base o texto lá de Paulo, em Filipenses 4:8, né? Essa carta, quando Paulo escreve, é a carta da alegria. É uma carta que fala sobre alegria. E nós estamos precisando, nesse momento, viver em alegria. Poder buscar a alegria. Né? E ele lembra lá, a ansiedade, que você não deixa a ansiedade de lado, né? Não fique ansioso por coisa alguma. Antes, confie no Deus da tua vida. Antes, entregue essa ansiedade a ele. E a ansiedade é excesso de futuro. Você tem medo de uma coisa que não aconteceu. Isso é a ansiedade. Ela é excesso de futuro. E ela pode ser patológica. Ela pode crescer de uma forma e se tornar uma doença. Ela pode se tornar em pânico. A ansiedade, ela pode virar em pânico. Ou você pode ter uma ansiedade tão forte que todo o céu vai ter ansiedade. Orou, aí diz, Deus não me respondeu, ele não está olhando para mim, e aí a gente vai perdendo algumas coisas importantes da nossa caminhada. Quando eu falo em mesa, eu falo que Jesus usou a mesa como o meu pedagógico para encontros, como o meu pedagógico para restauração de vínculos. E a nossa primeira mesa, eu vi alguém até falando aqui que tem mães recentes. Alguém que teve bebê recente, não tem no grupo? Tem? Tem sim, a Adelane. Delane. Então, a nossa primeira mesa é o útero. Né? A nossa primeira mesa é o útero. Lá dentro, todos nós comemos já há um tempo aí a comidinha gostosa do afeto das nossas mães. O que é que nos afeta? O que é que nos afeta? Aquilo que toca. A afetividade, ela nos toca. A afetividade nos abraça. O amor de Jesus nos afeta. O amor de Jesus traz transformação. O amor de Jesus traz paz no coração. É aquilo que afeta, né? E precisamos, cada dia mais, em dias difíceis, lembrar de coisas boas
que vão nos marcar, nos tatuar, né? A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Talvez em outra tradução dissesse, nós somos tatuados com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, ele traz os frutos. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo, quando chega em nós, traz coisas... O reino de Deus está dentro. O reino de Deus não está fora. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Não é só comida, não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu falo na alegria, eu fico vendo Paulo, estava preso, tinha tudo para estar reclamando, como a gente, nos dias atuais, que ficamos em casa, trancados, sem poder sair, aí ficamos ouvindo coisas, às vezes, todo mundo vai perder o emprego, é para ir para a rua. Aí escutamos outras coisas, não vai que vai morrer. E aí fica a nossa mente sendo bombardeadas por informações, às vezes, que não são verdadeiras, e outras que podem ser verdadeiras. Mas Paulo estava preso, era perseguido. Ele também podia escutar que ele ia morrer. Ele também podia escutar que os cristãos estavam sendo perseguidos. Eles eram perseguidos. Paulo passou um período doente. Paulo foi cuidado pela igreja de Colossenses e Tessalonicenses. Ele foi cuidado pela igreja, né? Paulo, ele foi abençoado, eles ajudaram até financeiramente. Mas o tempo da carta de Filipenses é parecido com o nosso. De uma hora para outra, nós ficamos obrigados a estar dentro de casa, porque vem uma doença desconhecida e que levou muitas vidas. Eu perdi um irmão, estava numa idade que já podia ir, que ele vivia dizendo que já estava com vontade de ir a pé. Não, ele dizia assim, me leve para o Parque da Paz, que eu já estou no tempo de ir. Então, ele já tinha convicção que era tempo de ir para Deus. Mas ele pegou Covid. Ele foi para Deus porque pegou Covid. Trouxe luto. Foi em abril do ano passado. Né? Deu tristeza nos nossos corações. Não, foi abril desse ano. Trouxe tristeza para os nossos corações. E aí, essas coisas, a gente tem que lutar para ter afeto. Não podemos nos deixar marcar por coisas negativas da nossa caminhada. Então, a mesa pode ser um meio para a gente resgatar alguns afetos, para a gente colocar alegria nas nossas mesas, para a gente colocar também comunhão. Mas como é que eu vou ter comunhão? Eu recebi uma solicitação de uma pessoa que disse, eu estou sem ter comunhão, porque eu nunca mais fui na igreja, não estou comungando. Eu digo, não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Comunhão, esse encontro que vocês têm, isso é comunhão. O simbolismo da ceia, ali é só para a gente ter em memória a graça e o amor de Jesus e a morte dele nas nossas vidas. A comunhão é essa amizade, é esse encontro, é esse elo que nos torna um só povo, né? Assim como a Trindade nós somos. Eu acho lindo quando fala, eu e o Pai somos um, e a Trindade, nós formamos um. E o que é interessante é que você nunca viu Deus brigando com Jesus, nem Jesus brigando com o Espírito Santo. Eles formam a unidade. Eles formam um triângulo equilátero. 3 lados iguais. 3 ângulos iguais. Eles formam, e no final o triângulo é um só. E aí nós como igreja, nós como povo de Deus, precisamos estar nessa unidade. Porque, acima de tudo, nós somos parte do Pai Nosso. O Pai é nosso. Tem mexido muito comigo, esses dias de pandemia, pensar sobre essa oração, que é uma oração que é estilo de vida. E ele diz assim, Pai Nosso. Não adianta eu pensar que é só minha igreja bonitinha, que Jesus gosta só de mim. Gosta do mundo inteiro. Gosta de todos. Veio para todos, porque Deus ama o mundo de tal maneira que entrega seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é para todos. E o pão, esse pãozinho que nós estamos tendo aí,
eu botei aqui um pedacinho de bolo, né? Que hoje foi aniversário de uma menina que é líder na Igreja de Cristo, e a gente comemorou o aniversário dela, ela veio nos visitar. Então, um bolinho para adoçar as nossas vidas, né? Um bolinho que mostra que a gente pode também dividir com o outro. Então, o pão é nosso, não é meu pão. Não é meu pão. O pão é nosso. Se tiver pão, se tiver comida na sua geladeira sobrando, não é para você. E também até assim, às vezes a gente não vai dar o que sobra. A gente vai partilhar com o outro o que pode fazer falta. Meu arroz está aqui, tem 4 conchas de arroz. Eu, meu esposo e meu vizinho. Eu vou dar uma concha para o meu esposo, uma concha para mim e uma para o meu vizinho. Se tiver uma outra pessoa, eu vou dividir a minha e do meu esposo para outra pessoa. O amor dá aquilo que vai fazer falta, não é o que sobra. Na pandemia, nós fazemos os afetos crescerem, cultivando o amor. E lá em Efésios, Paulo diz que nós somos alicerçados e temos a nossa raiz em amor. E cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Então, nessas mesas da vida, nós vamos juntando tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Se há alguma virtude há, em tudo isso, nisto pensai. Se eu for perguntar aqui a vocês, teve algum momento de ansiedade na caminhada de vocês? Alguém quer dizer, eu fiquei com medo disso? Ou eu adoeci, fiquei com medo de morrer? Alguém quer falar? Eu fiquei com medo de morrer, e minha mãe morrer, meus irmãos morrer, meu sobrinho morrer, fiquei com medo de todo mundo morrer, porque disse que todo mundo ia morrer. Então, a gente tem um medo, porque um vírus está aí, está matando. Então, a gente passa a ter insegurança em relação a isso. E isso pode ir nos afetando de tal forma que vai trazendo coisas para adoecer o nosso corpo. Pode adoecer a nossa mente, né? E depois a gente vai tendo reações no próprio corpo. Dor de barriga, dor de cabeça, vômitos, suor frio nas mãos. A ansiedade, ela traz tudo isso, né? Suor frio nas mãos e outras coisas que vão nos assustando. E aí, eu vou levar esse lado para nós comentarmos de alguns fatos interessantes e algumas mesas na caminhada bíblica que nos mostra, né? Nós vamos ver que um dia as irmãs de Lázaro estão aflitas, então, na mesa da dor, Jesus está lá com elas. E naquele dia, Jesus traz esperança. E a esperança que Jesus traz vem com a ressurreição. Então, e é lindo nós percebemos como Maria e Marta são afetivas com Jesus. Como é que elas trabalham o afeto? Uma, preparando comida, você pode mostrar para a sua família, para alguém que você quer bem, ou para alguém que você quer restaurar o relacionamento, você pode fazer uma comida gostosa, e a comida pode ser um vínculo. A comida pode ser um meio pedagógico para esse momento de restauração. A comida pode ser... Então, Marta e Maria, uma está na cozinha, às vezes até a gente critica, ela não queria estar aos pés do Senhor. Uma está na cozinha e a outra está aos pés do Senhor, mas todas duas estão servindo. Todas duas têm uma forma de estar trazendo esse vínculo de aproximação. E a comida, ela é um dos vínculos muito forte. Se você contar uma história mastigando, vai ser mais fácil a sua história sair. Não é porque, não fala de boca cheia. Não, é que enquanto você mastiga a sua história. Enquanto você mastiga, é mais fácil elaborar. Às vezes nós ouvimos mensagens na igreja, a gente não sai dali nem para elaborar. Vivemos num corre-corre tão grande
que nos tornamos, muitas vezes, superficial nessa nossa relação com Deus e com o outro. Então, a mesa da Maria e da Marta, eu chamaria a mesa da superação da dor. A mesa que vai trazer a ressurreição e a esperança, né? E nesse meu segundo livro, Vivências à Mesa, Memórias da Vida, eu falo de várias mesas. Em uma das mesas, tem uma história de um líder que é um pastor do norte, e ele era aquela pessoa que cuidava muito da igreja, tinha um corre-corre tremendo, mas tinha uma dificuldade muito grande de, em casa, ele e a esposa, ele conseguir pedir perdão quando ele errasse. Era o estilo dele, às vezes um homem mais que tem dificuldade de dizer o que sente, né? E aconteceu um fato interessante, que eu chamo no livro a mesa da reconciliação. Mesa da saudade e reconciliação. Essa família, o filho adolescente de 16 anos teve uma leucemia. E aquele pastor perdeu o filho logo, o rapazinho morreu. Foi uma leucemia muito forte, ele morreu. Mas aí foi ficando mais difícil aquele relacionamento. Depois, com um ano depois, a esposa tem um câncer fulminante. E a esposa morreu também. Então, muita dor num espaço muito curto, né? E ela olha só, o que é que ela fazia para restaurar o vínculo quando eles tinham algum problema? Ela fazia um bolo de chocolate, colocava numa mesa especial, uma mesinha lá, e colocava com a cartolina, está na hora da reconciliação. O que esse pastor estava vivendo agora, no tempo que ele me permitiu escrever essa história? Ele disse que cada vez que via um bolo de chocolate, ele lembrava que era a hora da reconciliação, mas para ele também era a mesa da saudade, porque ele tinha perdido a amada dele. E ele podia ter aprendido no passado a usar o espaço de buscar a reconciliação e o perdão. Então, nós podemos aproveitar, colher afetos. Ai, pandemia, não, eu vou me deitar. Não tenho coragem de mais nada. Perdi emprego, não estou nem... Então, nós não podemos parar nessa hora. Porque nós temos a graça de Deus. Nós temos uma alegria que excede todo entendimento. A alegria do Senhor é a nossa força. Paulo podia muito bem estar lá reclamando. Ah, eu não aguento esse negócio aqui. Um homem capacitado como era Paulo, o que ele fez? Foi escrever cartas. Ele estava preso em Roma, e foi quando mais o evangelho prosperou. Foi quando mais o evangelho se expandiu. Foi quando mais o evangelho teve chance de ir para outras partes. O evangelho, nessa época, ele escreveu nessa prisão a carta de Timóteo, de Tito, e ele vai, e a igreja de Colossenses, a igreja de Tessalonicenses, todas elas, a de Efésios, todas elas, ele estava preso em Roma. Mas ele não faz disso uma força para lhe levar para a tristeza. Pelo contrário, se você for ver lá, tem mais de 13 vezes que ele fala da alegria. Né? Tudo que é amável, alegrai-vos sempre no... Em quem? No Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, outra mesa que eu queria lembrar para nós hoje aqui é a mesa da gratidão. Se nós pudéssemos todo dia, pelo menos, escrever 10 gratidões para Deus, isso iria ser muito importante na nossa vida. Eu queria ouvir de vocês uma gratidão de hoje. Pode desligar os microfones e vamos ouvir uma gratidão. De um por um, pode ir dizendo.
Eu agradeço. Eu agradeço pela saúde. Tudo bem. Eu agradeço. Eu agradeço por estar com minha família. Amém. Eu agradeço. Eu agradeço pelo alimento que não tem faltado na mesa. Amém. Eu agradeço. Eu agradeço porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém. Eu agradeço. Alguém mais? Sou muito grata. Eu sou muito grata a Deus por ter a minha família aqui comigo, jantando aqui juntinho, por ter essa alegria de compartilhar tudo que o Senhor tem colocado na nossa vida, né? Inclusive a salvação. Amém. Eu agradeço. Eu também agradeço por poder estar participando hoje. Amém. Eu agradeço. Agradeço pela misericórdia de Deus a cada momento em nossa vida. Isso. Então, alguém mais quer dizer uma gratidão? Mês passado, nesse período de pandemia, Deus me ajudou muito. Eu tenho um probleminha de saúde que é psoríase debaixo dos pés. Então, às vezes, meus pés inflamam. Mas isso não tem feito eu parar. E eu louvo a Deus por isso. E aí, uma das coisas que eu tenho que fazer é atividade física. Então, esse período, tanto eu nado 2 dias na semana, como eu faço hidroginástica em mais 3, né? Então, eu procuro não parar. E uma outra coisa foi o exercício de gratidão. Ter meu horário de solitude. Então, eu moro num canto privilegiado, eu moro perto de vocês, eu moro aqui na Caucaia também, a maioria mora, né? Eu moro na Caucaia, eu moro aqui perto do centro, e minha casa é um sítiozinho, mas tem muita planta, tem muito passarinho, tem lagartixa, que a gente tem que dar comida para lagartixa, para os passarinhos, tem cachorro, tem um cavalo que o trabalhador tem um cavalo e vem e traz o cavalo é parte da nossa história, borboletas. Então, isso me ajudou muito no exercício de gratidão pela natureza, de glorificar a Deus pela presença dele na criação, de perceber que ele cuida das aves do céu, que ele cuida. E é lindo, gente, os passarinhos vêm atrás e reclamam quando a gente esquece de botar comida. Então, a gente tem que colocar comida para eles, porque se não botar, eles vêm na mesa do café, onde a gente está comendo, e ficam ali arrodeando, reclamando. Mas eles sabem que o pai cuida muito bem deles. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos que aprender, que o pai não nos abandona. Mas esse pai não é só meu, ele é daquele morador de rua que eu, às vezes, não lembro de levar uma comidinha para ele. Ele é o pai daquele morador de rua que eu não levo cobertor para ele. Ele é o pai daquele que eu digo assim, não vou dar não, porque ele vai usar para droga ou vai beber. Ele é o pai dele. E meu pai ensinou uma coisa muito linda. Isso aí é uma lição para a minha vida que meu pai deixou. Quando ele dizia, papai, não dê não. Esse menino vai usar para beber ou para droga. Ele dizia, minha filha, eu prefiro pecar por excesso de bondade do que por injustiça. Nunca ninguém peca por excesso de bondade. Que a bondade é a bondade. A bondade é o bem. Bendize, ó minha alma, faz de bem, faz o bem. Então, uma das mesas que eu acho que nós temos que resgatar é essa do pão nosso. É o pão nosso desse evangelho vivo. É o pão nosso que traz saúde. E muita gente está com fome nesse período que nós estamos vivendo em tempo de pandemia. Como eu posso colher afetos nesse tempo? Como eu vou afetar? Eu vou tocar o outro. Eu vou tatuar o outro. Eu até acho que a gente está muito dentro de casa, realmente. Mas também a gente vivia trancado nas nossas igrejas. Tudo bonitinho.
Às vezes comendo que só colesterol espiritual lá em cima. Porque nós não, às vezes, não nos exercitamos nem na bondade, não nos exercitamos na oração, não nos exercitamos nessa partilha. E aí eu fico pensando até onde temos igrejas enormes, até onde nós estamos falhando, deixando pessoas abandonadas, quando o pão é nosso, o pão não é só meu. Se eu uso esse pão só para mim, eu não estou vivendo o evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou afetando, eu não afeto ninguém, eu não atinjo ninguém. Eu posso ir embora, a igreja pode ser arrebatada e não vai fazer falta. Estou dizendo aqui com exagero, né? Porque se nós não estamos afetando, nós não vamos fazer falta em lugar nenhum. E quero até lembrar, na nossa casa, o que nós estamos feito, que mesa de afeto eu estou dando? Que mesa eu coloco para abençoar meu filho, minha filha, meu esposo, a pessoa que trabalha na minha casa, que às vezes, em muitas casas, ela nem senta na mesa. E era a pessoa principal para ser convidada, porque na Bíblia diz que quem era primeiro para sentar na mesa é aquele que trabalha, aquele que serve. E quantas vezes essas pessoas, nós criamos 1001 regra, e no amor não existe lei. No amor não existe regra. No amor não precisa. Você dizer assim, ó, você só ama assim, você só ama assim. Não existe. No momento que a regra existe, é porque não é o amor. A própria Bíblia diz que para o amor não tem lei. E é porque o amor vem de Deus. Porque o amor, a gente vai com ele até os céus, para a eternidade. Porque o amor transforma. O amor, ele não impõe, ele propõe. Então, outra mesa que eu quero que a gente resgate no tempo de pandemia é de propostas. E eu tenho uma sugestão, uma proposta de nós termos o pote da gratidão. Ter o pote da gratidão. Você pode botar na sua mesa e cada pessoa, até os vizinhos, alguém que você tem contato, traz a gratidão e bota aqui dentro. Esse tá bonitinho, mas você pode pegar um, você não precisa ser todo chique assim, não. Pode fazer o pote da gratidão. Quantas gratidões por dia nós vamos colocar no nosso pote? E fazer uma dinâmica em casa. Isso é uma forma de afetar. Isso é uma forma de garantir que nós estamos envolvendo todos naquele ambiente. O espaço da cozinha é um espaço de aprendizado. Você ensina a criança a dividir, você ensina a criança a fazer misturas, você ensina a criança a saber sobre temperatura. Então, você ensina muita coisa nesse espaço da cozinha, nas receitas, na família junto. Eu vi um comentário que esse foi um período que teve muita gente fazendo pão. Realmente, a gente fez mais comida. Mas foi um período também que teve muita agressão contra a mulher, contra os filhos. Foi um período que o pessoal ficou muito mais junto e os conflitos cresceram. Então, a mesa também é esse espaço que você pode ensinar que com um ovo, quantas preparações nós podemos fazer com o ovo? Quero ouvir de vocês, vamos lá. Com ovo, eu posso fazer cuscuz com ovo. Omelete. Omelete. Bolo. Quê? Bolo. Bolo. Pudim. Teca. Crepioca. Pudim. Ovo mexido. Bruaca. Bruaca. Biscoito. Biscoito. Pão de queijo. Gemada. De queijo gemada. Caldo de caridade. Que esse é bom nessas horas de pandemia. Que a gente está precisando. Vocês sabem qual é o caldo de caridade, não sabe? Um que você faz com farinha, que levanta defunto. Esse é o caldo
Caldo de Tomei muito, me levantou Eu quando eu estava uma defunto, tomei demais. Eu recebi quando eu estava com a Covid, vieram trazer para mim. Oh, coisa linda! Olha aí. Inclusive, eu comento em um dos meus livros que na minha família o caldo de caridade ele era para tudo. Para tirar tristeza, namoro rompido, doença. Ele era o caldo que era de caridade mesmo. E olha que lindo, que fica marcado. Enquanto eu estava doente, alguém me trouxe o caldo de caridade. Então, essa é uma forma que nós podemos fazer para ensinando. Por exemplo, Milena, quando for a hora, me dá um toque, viu? Que eu vou falando aqui. Acho que já está quase na hora, tá? Não, tá não. Essa é uma forma da gente ir trazendo para junto da gente os afetos, as pessoas que precisam ser atingidas por nós, ser tocada por nós. Então, com o ovo, quando eu estava dizendo, você ensina a criança, ela pode dizer assim, não tem nada para comer nessa casa. E tem. Só tem bife do olhão, com bife do olhão, porque o ovo é uma galinha inteira. Não é não? Isso mesmo, não é verdade? O ovo vai se transformar na galinha. Então, é uma das células maiores que tem todos os nutrientes. E alimenta muito bem. E ainda tem mais. Para nós, vai ter um colágenozinho, né? Para deixar a gente com a pele bonita, para deixar a gente com uns músculozinhos ainda, né? E nós podemos ensinar a criança que ela tem essas opções, né? Ela tem essas opções. Ela não só tem o bife do olhão. Mas, por outro lado, uma falha nossa que nós não afetamos, às vezes, é porque nós damos tudo mastigado. Verdade. A gente só falta botar, igual passarinho, botar na boca do menino já mastigado. Precisamos ensinar nossos filhos a mastigar. A mastigação é uma forma de elaborar. A mastigação é uma forma de você triturar. Então, às vezes, na nossa caminhada, nós estamos precisando elaborar, triturar, poder sentir o outro, né? E eu chamaria essa mesa de mesa das escolhas. A mesa que eu vou ensinar o outro a escolher. E um dia, na história de vida, essa pessoa pode dizer, como Josué disse, eu faço uma escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando a gente usa a mesa como espaço de escolhas, não é o espaço de discórdia, é o espaço de concórdia. E dificilmente, numa mesa, se eu disser assim, passa esse pão aí para mim, passe o pão, você vai dizer, não, vou passar para você, não. Dificilmente. O pão, você passa para o outro. Não pode ver na mesa os encontros. Uma comida passando para outra, um braço vai, outro vem, as conversas. Então, isso é muito pedagógico. E quem nos ensinou isso? Jesus nos ensina com Pedro. Pedro negou a Jesus. E quando eles se encontram, Jesus prepara peixe e pão para os discípulos. Mas o encontro dele principal era com Pedro. E ele, naquele encontro, ele quis restaurar vínculo. Naquele encontro tinha necessidade, porque Pedro negou a Jesus. Então, se ele negou a Jesus, ele estava com medo. Ele estava se achando abandonado. Ele estava se achando falho. E é tão lindo porque Jesus não disse para ele, ei, Pedro, você foi um covarde. Você me negou. Jesus não disse isso para Pedro. Jesus acolhe. E Jesus diz, cuida das minhas ovelhas. Cuida desse povão aí. Cuida. Eu estou aqui perto de ti. Então, cuida. Apacenta as minhas ovelhas. E divide, e ali ele divide o pão. E ali o peixinho é comido entre eles. E tem uma comida ao ar livre. E não foi dentro de nenhuma sinagoga. Aquele encontro foi no dia a dia. Então, essa mesa também é mesa de restauração de vínculos. Se você tem alguém que você não está conseguindo perdoar, ou que você não está conseguindo restaurar o vínculo, tente.
fazer uma mesinha com a bruaca, com um cafezinho, com uma forma que você convide aquela pessoa e ela se sinta acolhida. A pandemia deixou a gente distante? Deixou. Mas a gente pode restaurar vínculos. Ou como nós vamos comer agora online. Alguém aí tem um suco, uma coisa para dividir com o outro. É quase como se nós estivéssemos ceando. Passamos isso lembrando que Jesus caminha com a gente todo dia. Jesus caminha conosco todo dia. Jesus caminha conosco em toda e qualquer situação. Aí, estamos brindando aqui, estamos comungando. Então, que nós possamos lembrar dessa comunhão. Que nós possamos lembrar que ele morreu por nós, mas na restauração das nossas vidas. Milena, você quer falar alguma coisa? Bom, são 8h20, a gente está dentro do horário. Se a senhora tiver uma palavra final, esse é o momento. Eu estou aqui com um docinho que eu queria lembrar de adocicarmos as nossas casas, as nossas mesas, adocicarmos o nosso coração, trazer o doce. Nós passamos por alguns amargos. E alguém até falou aqui de doença e outras amarguras. Mas que nós possamos trazer o doce. Porque o doce vai aliviar. Não é o doce do diabetes, não. De adoçar, ter doçura. Né? Ter doçura nas palavras. Eu não me lembro agora um texto que diz que o Espírito Santo, ele vem de forma suave e doce. Ele vem de forma branda. Ele vem trazendo paz e transformação. E colhendo afetos em tempo de pandemia, outra forma seria a gente saber elaborar melhor esses doces e os amargos. Não fique na amargura. Você pode até passar por ela, mas não durma com esse amargo no seu coração. Não permita que esse amargo faça parte da nossa caminhada, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque nós somos parte do Espírito Santo para levar a mensagem. Eu gostaria de ler o final do meu livro, que a mamãe era uma, assim, por que eu gosto dessa história de mesa? Eu sou nutricionista, né? Mas eu fui criada numa grande mesa. Nossas conversas foi de mesa. Sou de uma família enorme. Eu já tenho 7 irmãos morando no céu. Entre os pequenos que morreram e os adultos. Eu já tenho uma família bem grande lá no céu. Né? Que devem estar lá celebrando, comungando. Como eu tenho parte da minha família morando em Brasília, morando no exterior. Então, tem vários cantos. E foi muito interessante nessa pandemia eu perceber melhor da morada eterna. Que a morada eterna, a gente... nós temos um link com essa morada o tempo todo. Né? A própria Bíblia diz, tanto na terra como no céu. Né? O Pai está no céu. Então, nós temos esse link. E, como sendo parte de mesas, eu falo um pouco da mesa da minha mãe. Minha mãe me viveu quase 100 anos. Ela morreu em 2019. E aí, ela já morreu por causa da idade, e eu louvo a Deus que ela não passou pela pandemia. Ela já morreu em outubro de 2019. Mas muito lúcida até as últimas horas, e Deus levou porque o coraçãozinho dela quis parar. Então, a mesa da minha mãe eu chamo de mesa da compaixão. Nessa mesa tem lugar para todas as pessoas de todas as idades. Minha mãe, quase com 98 anos, e à mesa suas lembranças brotam com muito mais avidez. Quase que instintivamente começa suas devoções. Ora canta
repete os textos bíblicos memorizados ao longo dos anos. Lembra o nome dos bisnetos, das bisnetas, de netas e netos, dos filhos e filhas. Para minha mãe, a mesa tem funcionado como instrumento capaz de manter as suas recordações vivas. A sua capacidade de acolhimento das pessoas, sem ensinar de qualquer forma de exclusão, é uma lição de vida para que cada pessoa que desfruta da sua amizade. O encontro ao redor das muitas mesas da minha mãe acontece respeitando gostos e sabores da vida. Você quer afetar alguém? Você quer trazer acolhimento a alguém? Respeite gosto e sabor. Às vezes doce, outras vezes amargos. Tem pessoas que gostam de sabores amargos. Com ela aprendemos a elaborar nossos sabores e dissabores da existência. Nesse caso específico, poderia dar muitos nomes para muitas mesas que tenham desfrutado com minha mãe. São muitas receitas de sua longa caminhada de vida. A vida é muito dinâmica e não se pode fazer uma receita pronta e elaborada para todas as nossas experiências. Mas podemos, à semelhança da minha mãe, repetir a mesma receita culinária na mesma mesa de madeira, com os mesmos pratos e talheres, trazendo lições e aprendizados para que a vida se torne mais encantadora, cheia de compaixão e acolhimento. Gente, uma das coisas que ela fazia, que era lindo, minha mãe foi uma grande costureira. Ela costurava roupa para lixeiro e para a família do lixeiro. Então, num dos bairros que nós moramos, ela esperava o caminhão do lixo passar meia-noite, às vezes, e lá ela estava com meu pai, às vezes, e perguntava ainda, você tem sogra? Você tem não sei o quê? Qual é o tamanho dela? Na outra semana, ela dava um hobbyzinho, e calção para os meninos, e calção para os... Ela tinha aquele carinho por catador de lixo. Ou aqueles da carrocinha. Ela ia atrás, às vezes no trânsito, a gente já levava cesta básica, às vezes no trânsito ela queria que a gente parasse no meio da rua, porque o catador ia naquele sofrimento para poder dar a cesta naquele momento. E eu louvo a Deus por esse aprendizado, eu louvo a Deus por esse privilégio, eu louvo a Deus por ter sido tatuada por essa vida, mas acima de tudo, é porque ela era a habitação do Espírito Santo. Acima de tudo, porque ela era morada do Deus Altíssimo. E eu encerro esse momento, mas se você quiser dar um nome à sua mesa que você fez hoje aí, ainda dá tempo, Milena, por falar da mesa? Alguém falar da sua mesa ou não? Dá, irmã. Se alguém quer falar da sua mesa, fale. Hoje minha mesa foi essa. Hoje uma outra mesa sua. Minha mesa hoje foi o tempo. Que deu tempo, eu assisti bastante, gostei muito. Amém. É outra coisa importante, a mesa do tempo, né? Remia o tempo, porque os dias são maus. Quem mais? Minha mesa é a mesa da alegria. Mesa da alegria. Minha mesa é a mesa da profissão. Eu gosto muito da profissão. Se tivesse mais. Mesa da profissão. Ah, da profissão, muito bem. Pois é, sou costureira, eu queria que todo mundo fosse costureira igual a mim, mas ninguém é. Mas você deve estar costurando aí. Olha, grande curso de detalhes. Ah, não ouvi direito. Mas, assim, eu queria, nessa pandemia, a minha amiga era essa máquina, então eu chorei muito perto dela, né? Aí eu ficava lembrando de todo mundo, pedindo a Deus para, Senhor, tira essa pessoa do hospital. Ficava chorando muito. Eu acho que se ela falasse, ela dizia assim, ó, eu não aguento essa mulher, todo dia ela chora perto de mim. Nada, ela foi sua companheira mesmo. Foi, essa máquina foi. É porque ao mesmo tempo isso foi terapêutico. Você conseguiu ocupar seu tempo, mesmo chorando, ocupar seu tempo e não deixar se influenciar por outras coisas.
Alguém mais? Mês da União. Mesa da União. Mesa da Esperança. Mesa da Esperança. Essa é uma mesa que a gente precisa. Você pode até fazer na sua casa, a Mesa da Esperança, né? Bota o tema, bota lá o nome. Hoje a mesa daqui de casa é da esperança. É conjugar um verbo esperançar. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem mais? Mesa da gratidão. Mesa da gratidão. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Anote todo dia 10 gratidões. Anote no papelzinho, jogue no. Se não tiver o vidrinho, jogue em algum canto. 10 gratidão. Todo dia. Para você ver quando chegar no final do mês, pelo menos tem quantas? 300. E é um exercício muito interessante. É uma oração. A gratidão é uma oração. Paulo, o tempo todo, ele diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Ele era muito grato. Agradeço porque vocês me sustentaram financeiramente. Agradeço, ele sempre muito grato. Agradeço por ter vocês como igreja. Pode ver, Paulo o tempo todo ele é grato. Quem mais? Tem mais alguém? Pronto, então eu encerro aqui a minha parte, desejando que Deus abençoe a todas e que nós possamos afetar vidas porque nós somos de Jesus, e nós possamos afetar vidas porque Ele é tudo nas nossas vidas. Amém. E agradeço por estar com vocês, viu? É a terceira vez que eu me encontro com vocês. Nós tivemos na Casa da Praia, eu estive na igreja uma vez, e hoje aqui, nessa forma diferente, nós estamos juntas. E amém. Nós é que agradecemos, irmã Leci, pela sua disponibilidade em compartilhar conosco tudo isso que o Senhor tem feito florescer no seu coração. Amém. Agradeço muito, estou muito feliz de ter a irmã conosco nesse dia, nessa noite, e muito feliz pelo grupo também que veio para participar conosco, né? Compartilhar conosco as suas mesas também.